Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8. É nesse texto que eu quero trabalhar com os irmãos, do versículo 8 ao versículo 9. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aí, oramos. Pai soberano, Eterno Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, digno de toda honra e toda glória, o Senhor que criaste todo esse universo, criaste todas as estrelas, conhece uma por uma, e deu até nome a elas. Na nossa pequenez, fragilidade, nos colocamos diante da sua santidade, diante de ti, como ovelhas, homens, mulheres, eleitos, chamados pelo Senhor. Aqui estamos, Senhor, e queremos que a tua palavra nesta noite possa alimentar a nossa alma, o nosso coração. Nós possamos sair daqui hoje alegres, felizes, com a sua palavra. Ó Deus querido, que nesta noite o Senhor possa falar no meu coração, que vou fazer a exposição das Escrituras para a sua igreja, que foi comprada, escolhida, eleita desde a eternidade, a qual tu vieste, consumaste, derramando o seu sangue por ela. Ó Deus, usa da minha pessoa, meu Deus, que o meu homem, a minha velha natureza, o meu orgulho, autossuficiência, soberba, não venha falar mais alto, que eu diminua e tu cresça, tu seja exaltado, tu seja glorificado, ó Espírito Santo, que possa iluminar o meu pensamento, o meu coração, para aqui junto compartilhar da sua palavra para os irmãos amados, queridos do Senhor nesta noite. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, não a nós, não a mim, mas o Senhor seja glorificado, adorado, exaltado nesta noite, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, essa carta aos Efésios, Paulo escreveu no meado do ano de 53, 54, depois de Cristo. Provavelmente ele estava preso quando ele escreve essa carta à igreja, aos irmãos do primeiro século. Por que que ele estava preso? Porque lá em Efésios, aqui mesmo nesta carta, no capítulo 3, versículo 1, relata que ele estava na prisão. E ele escreveu essa carta aos irmãos. Interessante que as cartas escritas, em algumas Bíblias é chamada de epístola, elas são sempre direcionadas para a igreja, para os crentes, e não foram escritas para o ímpio, para os pagãos lá fora, mas escrita para o cristão, para o povo de Deus. Como de fato Paulo está falando aqui nesses 2 versículos com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, conscientizando a igreja de algo muito importante e maravilhoso, que é a graça de Deus. Como nós cantamos nesta noite, a graça do Senhor. Então é sobre isso que eu quero abordar os irmãos. A mensagem central do Evangelho é a proclamação de que a reconciliação entre Deus e a humanidade não é uma conquista humana, mas uma iniciativa divina. Este texto de Paulo aos Efésios resume a essência da fé cristã, que foi o motor das grandes transformações na história, desde a igreja primitiva até a reforma protestante e o movimento missionário moderno. Bom, primeiro ponto,
A base da salvação. Olha que interessante. Qual é a base da salvação? A graça de Deus. O que é a graça de Deus? O favor imerecido. Pois pela graça, Paulo diz no texto, vocês foram salvos. Pela graça. A palavra grega charis aponta para o favor imerecido de Deus, ou seja, sua bondade estendida a pecadores. William Tyndale, uns falam Tyndale, ao traduzir o Novo Testamento, escreveu assim, ele disse assim, o Evangelho como a base, ou seja, o Evangelho como as boas, alegres e felizes novas, que fazem o coração do homem saltar de alegria. Olha que interessante, é uma realidade. O crente, uma vez, quando ele foi chamado por Cristo, quando ele recebe essa graça de Deus, o chamado eficaz de Deus, a vocação para a salvação, ele entende que ele é uma pessoa feliz. Ele anda feliz, ele anda grato com Deus, ele anda agradecendo a Deus, pelos bens materiais que ele tem, não, pelo carro que ele tem, não, pela casa que ele tem, não, pela saúde que ele tem, não, mas pela salvação que ele recebeu de Deus. A salvação é graça de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. Por que devemos andar alegres? Porque um dia, meus irmãos, quando nós deixarmos este mundo, deixarmos esse corpo que é templo do Espírito Santo, esse corpo que Deus te deu, e você está emprestado nele por um determinado tempo, quando você deixar esse corpo mortal, você vai para onde? Você vai morar na eternidade junto com Deus. Isso não é maravilhoso da gente saber e ter essa certeza de que nós iremos morar com o Senhor? Essa graça não é apenas um conceito abstrato. Ela foi personificada em Jesus Cristo, que se tornou pobre e ao nos enriquecer, para nos enriquecer, e servo para nos libertar. Jesus viveu essa graça. Jesus viveu por mim e por você. Jesus desceu do céu para viver aquilo que nós não conseguiríamos viver. A gente não conseguia viver. O quê? A ordem de Deus, o mandamento de Deus, como era exigida perfeitamente. Cristo desceu do céu, da sua glória, a esse mundo e colocou em prática a palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, repito, essa graça não é apenas um conceito abstrato. Ela foi personificada em Jesus Cristo, nosso Senhor, que se tornou pobre para nos enriquecer e servo para nos libertar. Ou seja, em Cristo nós somos libertos. Libertos do quê? Dos nossos pecados. Porque em Cristo nós somos perdoados pelos nossos pecados. Em Cristo você foi perdoado. Em Cristo você é uma nova criatura. Em Cristo você caminha em novidade de vida. Como os reformadores descobriram através da sola graça, a salvação é unicamente um ato divino que flui da natureza misericordiosa de Deus.